Boa noite a você, meu querido eleitor. Para mim é uma alegria muito grande estar mais uma vez junto de você em mais um programa Papo de Política, esse local pelo qual a gente se encontra toda segunda e quarta para bater aquele papo gostoso e assim passar credibilidade para você em se tratando da política da nossa cidade. Como você pode ver, o nosso convidado de hoje, o Marcão do Hotel, já está conosco, mas antes eu não poderia deixar de passar para você os melhores lugares para você realizar assim a sua consumação na nossa cidade. E eu não posso deixar de falar primeiramente do Brasa Steak Grill. Com um novo conceito de almoço na cidade, o Brasa vem mostrando para nós aqui de Itaperuna a melhor forma de realizar o melhor churrasco da região, com seu prato padrão de arroz, feijão tropeiro, salpicão e com os cortes de filé mignon, picanha, contrafilé, lombinho com queijo, que é novidade na cidade, linguiça de pernil, frango atropelado e pão de alho com queijo. Às vezes, as pessoas me perguntam, Douglas, o Brasa é que horas? É de manhã ou é à noite? Pessoal, é como se fosse uma jantinha, mas na hora do almoço. Você lembra da jantinha? Arroz, feijão tropeiro, salpicão, aquele salpicão com a maionese caseira, gostoso que só ele. Então, é na hora do seu almoço. E eu não posso deixar também de mostrar e passar para você o telefone do Brasa Delivery. E eu te garanto que no máximo 30 minutos está na sua mão para você almoçar. Muitas pessoas nos reclamam conosco, né? Nossa, já esperei até 2 horas um almoço chegar até mim. Então, no Brasa vai ser diferente. Então, pega o telefone aí, 22 99872 4563. Mais uma vez, hein? 99872 4563. Brasa Steak Grill. É impossível você pedir uma vez só. E eu também não poderia deixar de falar do espaço Natália Coutinho. Esse espaço que tem tomado fama na nossa cidade. Então, vamos a ele. Bem-vindo ao nosso cantinho, onde cada clique conta uma história. No estúdio Natália Coutinho, somos mais do que fotógrafos, somos contadores de histórias visuais, especializados em capturar os momentos mais preciosos da sua vida, com um olhar afiado e um toque artístico. Transformamos simples instantes em lembranças que você vai guardar para sempre. Seja uma sessão de família cheia de amor, um retrato profissional que mostra a sua essência ou até mesmo aquele momento mágico em que a família se reúne para celebrar. Estamos aqui para transformar esses momentos em memórias inesquecíveis. Nosso estúdio é um espaço acolhedor onde profissionalismo e paixão se encontram para criar imagens que transmitem emoção e autenticidade. Então, se você está pronto para eternizar os momentos mais preciosos da sua vida de forma profissional e com toque familiar, venha assim nos visitar. O Espaço Natália Coutinho fica na rua Pastor Abelar de Siqueira, número 25, na Cidade 9, na sala 103, próximo ali ao Mercado do Liseu. E eu queria deixar com você uma fonte de contato e uma outra fonte para você visualizar o que a Natália já tem feito até agora. O WhatsApp dela para você entrar em contato e assim marcar suas fotos, né? Marcar assim o seu ensaio fotográfico é o 22 98817 6801. Mais uma vez, 22 98817 6801. E o Instagram dela é Natália Coutinho Fotografia. Então, dá um pulinho no Instagram dela lá, verifica direitinho os trabalhos que ela fez até agora e eu tenho certeza que você vai se encantar com o que você irá ver. Eu fiz uma visita, né, ao estúdio da Natália Coutinho, tinha alguns amigos lá também, pré-candidatos a prefeito, pré-candidatos a vereador, tirando as suas fotos assim nessa pré-campanha. Então aproveita o momento, né? Logo após assim do dia 17 de agosto já vai abrir a campanha já. Então você terá toda uma oportunidade de fazer a renovação das suas fotos assim e fazer uma brilhante campanha com uma foto e um vídeo da melhor qualidade. Então, Espaço Coutinho, Espaço Natália Coutinho é o melhor lugar assim para você realizar as suas fotos e os seus vídeos. Marcão, boa noite. Tudo certo? Tudo certo, Douglas. Boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem do outro lado. Para nós é um prazer muito grande estar com você aqui nessa noite. Nós vamos já começar a nossa entrevista, mas antes eu não poderia
deixar de fazer essa leitura da lei que traz uma proteção a você que é pré-candidato e uma proteção a nós que somos aqui do programa. Vamos assim à leitura da lei, então. Leitura da Lei 9.504/1997. Todas as pessoas alfabetizadas com título eleitoral que têm mais de 18 anos estão em pleno exercício de seus direitos políticos e já atingiram a idade mínima exigida para o respectivo cargo que desejam pleitear, podem se candidatar em uma eleição. Porém, para lançar sua candidatura de forma correta, é preciso ficar atento a algumas regras previstas nessa lei. E agora nós vamos falar o que é permitido e o que é proibido dentro dessa lei e nesse período de pré-campanha. É permitido, antes do período oficial de programa eleitoral, é permitido debater e discutir políticas públicas ligadas à saúde, segurança, economia e também ao meio ambiente. Também não é considerada campanha eleitoral antecipada viajar, participar de homenagens e eventos, bem como publicar fotos e vídeos nos perfis das redes sociais. Isso é o que é permitido, tá, pessoal? E agora nós vamos o que é proibido. Por outro lado, é proibido por lei declarar candidatura antes da hora e fazer qualquer tipo de pedido de forma explícita ou implícita. O uso de outdoor para exaltar qualidades pessoais de possíveis candidatos e candidatas também não é permitido. E essa regra vale tanto no período eleitoral quanto fora dele. E assim, o prazo de pré-campanha está acabando, mas enquanto não acaba, nós precisamos nos respaldar juridicamente, tanto quem a gente recebe aqui no estúdio, quanto também nós que somos assim do programa. Então, seguindo com a nossa entrevista, para bater aquele papo de política gostoso, Marco, eu não poderia deixar a bebida oficial de fora, que é o famoso cafezinho. Eu vou colocar um pouquinho para você aqui, e para mim eu vou colocar bastante, que até o programa acabar, a gente vai tomando café. Eu costumo tomar café uma vez só por dia. Uma vez por dia, muito pouco, Marcão. Vamos lá, pela segunda. Para mim eu não aguento, não. Vamos à ficha do Marcão, então. Marcos Vinícius Nascimento Meirelles, o Marcão do Hotel, nasceu na cidade de Estrela d'Alva. Hoje ele reside no bairro Vinhosa, com 58 anos, casado e, assim, é formado em administração. Marcão, mais uma vez, seja bem-vindo, e eu queria aproveitar já e pegar esse gancho, né, desse início, dessas boas-vindas, e perguntar para você, quem é o Marcão do Hotel? Marcão o bom são as pessoas falarem, né, a meu respeito, né? Mas um pouco da minha história, eu saí de Estrela d'Alva, fui para Além Paraíba, e de lá fui jogar futebol. Então fui para o Rio, Vasco da Gama, depois fui para o Paraná, alguns clubes. Do Paraná eu vim para cá, para Itapiruna em 86. Cheguei aqui na Copa do Mundo, vim jogar no antigo Porto Alegre. E me lembro que na época quem me trouxe aqui, fez o convite, foi o Hélio Caçador, já não está aqui, mora fora, né? Mas a família reside aqui em Itapiruna. Então eu vim para Itapiruna, fiquei aqui um tempo no Porto Alegre, depois encerrei a carreira e trabalhei em alguns lugares aqui em Itapiruna, no banco. Fui conhecido Marcão do Banco Itaú, Marcão da Brama, Marcão da Escolinha de Futebol, porque nós montamos uma escolinha aqui, eu com parceria com o Douglas, né? Uhum. E por muitos anos a Craque do Futuro trabalhou aí com crianças lá no Itapuã. E depois fui trabalhar para mim, larguei, fui trabalhar na administração da empresa com a minha esposa, Glaucia, né, que é do Star Hotel. Nós fomos para Campos, voltamos, e já estou aqui em Itapiruna já há 38 anos, né? E o Marcão é um cara família, né? Sou cristão, trabalhador, gosto da cidade, faz jus aquela frase que tem na entrada de Itapiruna ali, guarde o afeto desse povo acolhedor. Itapiruna me acolheu, então me sinto muito bem, apesar de ser muito quente, né? Mas a gente acaba acostumado. Então, hoje, a minha vida está aqui em Itapiruna. Perfeitamente. É ótimo, assim, eu sempre digo que é muito importante a pessoa falar de si, né?
quando eu faço a pergunta, quem é a pessoa? Porque assim ela tem um momento de jogar para fora aquilo que realmente ela é. Né? Até assim, falando de Marcão, eu sou um cara que sempre pratiquei esporte, sempre gostei de esporte, gosto de relacionamento com pessoas, é importante, né, de ajudar pessoas. E tanto é que você vai ver no decorrer da entrevista algumas coisas que você vai me fazer pergunta, eu vou falar do trabalho que eu fiz e que eu faço, né, ajudando pessoas. Então, isso é importante. Então, eu tenho isso dentro de mim, né? E, de fato, tem que jogar para fora, né? Mostrar para as pessoas, literalmente, de quem é o Marcão. Pois bem, Marcão, seguindo aqui, então, eu queria te fazer uma pergunta que de fato, só você mesmo tem essa autonomia para dizer para nós. Como foi o seu primeiro contato com a política? Quando você se atinou para a política, não que você entrou, mas qual o seu primeiro contato que você teve com a política? Rapaz, muitos anos. Eu tinha meus 7, 8 anos, eu já andava na boleia de um caminhão com meu pai, na época que era Arena MDB, né? Uhum. Então, se colocava todo mundo no caminhão, ia para a roça apoiar determinado candidato. Então, desde essa época, eu via a família do meu pai envolvida em política, né? Então, a gente vai crescendo, vai passando por outras áreas que também fazem a política, né? Mesmo na vida secular, no trabalho, no esporte. Então, você tem a política. Então, você vai convivendo com aquilo e você vai atinando uma hora para chegar a você fazer algo dentro da política, né? Não, perfeitamente. E como foi a sua entrada na política? A minha entrada na política, eu tive um amigo que me ajudou muito, que foi o Dr. Samuelson. Ele foi candidato a vereador. Eu já tinha um anseio de ser candidato a vereador, mas eu não fui porque ele era muito meu amigo e era um candidato. Então eu falei, se eu entrar como candidato, eu posso atrapalhar ou dividir votos, porque a gente angariava os mesmos votos em determinado lugar. Então, eu nunca fui. Mas ele, por infelicidade, veio a óbito, né? E depois disso, eu falei assim, agora eu vou ser o candidato a vereador. Fui em 2012, né? E não tive sucesso, mas já foi a primeira experiência, foi muito bom. Depois caminhei em 2016, tive uma expressão boa de voto, né? E na penúltima agora, que eu dormi eleito, acordei não eleito, né? Perdi por 35 votos. É mesmo? Até meia-noite eu estava eleito, as pessoas mandando os parabéns para mim, eu virei para minha esposa e falei assim, não atende ninguém, espera terminar. Então, quando foi de manhã, deu aquela pane, aumentou o número de eleitores naquele período e eu não atingi o quociente eleitoral, perdi por 35 votos. Muito Faz pouco, parte né, da Faz parte coisa. do jogo também. Né? Sim, bateu na trave. Isso aí eu me lembro muito bem. Pessoal, sem fazer ênfase para a esquerda ou direita, pelo amor de Deus, tá? É pela piada. Mas eu achei muito interessante na eleição em que a presidente, em que o Haddad fazia assim concorria à eleição junto com o Bolsonaro. Aí ele colocou nas redes sociais assim, falei com a minha esposa que amanhã ela vai dormir com o presidente. E quem foi que ganhou foi o Bolsonaro, entendeu? Então aquilo virou uma piada, né? Isso ficou até algo mais engraçado, né? Só dando ênfase a essa brincadeira, mas de fato é muito, muito pouco, né? Assim, uma expressão, né? Questão de votos, voto muito expressivo que de repente, né? Um voto faz diferença. Faz muita diferença. E de fato, e assim, a comemoração por parte deles é justamente por conta dessa diferença. O Douglas, assim, sempre quando eu trabalhei nas eleições, a minha eleição é sempre mais difícil, eu falo. Por quê? Eu vou para a rua, fui para a rua, né? Nessas eleições que eu passei, conscientizando a pessoa a não vender o voto, a não trocar o voto. Então, os votos que eu obtive foram votos de confiança mesmo e por conhecer quem é o Marcão. Pessoas sérias, né? Sim. Perfeito. Marcão, agora a gente vai pegar pegar geral, né? Assim, e não se tratando só de política, mas você já ganhou alguma eleição? Se já, em qual? Independente. Às vezes num colégio, num jogo de futebol, num time de futebol, na faculdade, você já ganhou alguma eleição? Eu vou falar do meio eclesiástico.
Eu sou presbítero, vou fazer 25 anos, então eu ganhei 5 eleições. 5 eleições, então, né? Mas é uma coisa eclesiástica, né? Não, sem problema, mas não deixa de ser uma eleição. Mas né? é uma eleição diferente da eleição eleitoral, né? Não, você lá, você não faz campanha, né? Sim, mas então, de fato não deixa de ser, né? É o que eu sempre digo, né? Hoje a eleição e a política está entranhada em vários lugares, né? Seja na faculdade, no colégio, na igreja. Isso aí é a coisa mais normal hoje, ter a política nesse campo, né? Mas como você me perguntou se você já ganhou, então eu estou te respondendo. Sem dúvida. Isso aí é muito válido. Muito válido. Marcão, o que você pensa sobre esse governo que está em exercício? Lembrando que nós estamos falando a nível municipal, então, em relação ao governo do Alfredo. O que você pensa sobre esse governo? Quando eu falei que disputei a primeira eleição em 2012, foi com o atual gestor, Alfredão. Uhum. Caminhei com ele ganhou, vi o governo dele, acompanhei todos esses anos as eleições e as gestões que foram feitas, né? Como você me perguntou dessa gestão, deixei de caminhar com ele devido ao que está acontecendo ultimamente. Não concordo com o jeito que está sendo administrado o município, entendeu? Se você for ver os prós e os contras, hoje eu tenho muito mais os contras, né? Então, eu não concordo, então discordo de muita coisa, como está sendo feita a gestão. Tanto é que, publicamente, aí a gente está vendo a situação que se encontra o município, na parte da saúde, né? É um exemplo. E essa questão do asfalto aí, há uma briga de quem trouxe o asfalto. O Estado mandou o asfalto para Itapiruna, então eles ficam naquela briga, mas tem a participação aí da prefeitura, né, com o trabalho ou a contrapartida. Mas não discordo de muita coisa. Por exemplo, eu tenho andado, porque a população me liga como cidadão, então eu vou lá e ver. Tem muitas ruas em Itapiruna que estão sem pavimentação, as pessoas estão clamando por esse governo, além da infraestrutura que está deixando a desejar. A parte da saúde também, eles reclamam demais porque não estão sendo atendidos dentro do município. Pessoas que entram na UPA, eles pedem para ser transferido para o hospital, com medo de piorar a situação, vir a óbito. Então, eles acreditam no trabalho do hospital porque tem mais tecnologia, mais preparo, mais atendimento, né? A infraestrutura melhor. É uma infraestrutura melhor, não desmerecendo a UPA e o profissional que trabalha lá. Então, você vê isso, então você percebe que está faltando, há uma ineficiência na gestão do município com relação aos munícipes itapirunenses. Perfeitamente. Na sua opinião, Marcão, precisa mudar alguma coisa, além da cadeira principal? Brincadeira, mas na sua opinião, o que precisa mudar? Precisa mudar a Câmara dos Vereadores. Muitas pessoas ali, eu acho que é hora da população entender que tem que ter uma renovação na Câmara. Sim. Eu não digo todos, tá? Conheço todos ali dentro, lido alguns mais íntimos, outros não, mas é hora da população entender, devido também ao que aconteceu nesses 4 anos, né? Dos vereadores apoiarem a gestão que está ineficiente. Então, a população tem que entender isso e olhar para isso. Então, eu acho que também é onde tem que ter mudança. Perfeitamente. Marcão, nós vamos para a segunda parte do programa agora, que é a segunda parte. Eu digo que nada mais, nada menos que é uma ponte. O programa se torna uma ponte entre você, pré-candidato, e o nosso público de casa. Porque, de fato, tem algumas pessoas que assistem ao programa que também ainda não resolveram em quem irá votar, né? Então, é muito importante essas perguntas que até mesmo eles mandam para, de uma certa forma, você ter, assim, uma oportunidade de tirar as dúvidas, uma oportunidade, assim, de esclarecer alguns fatos também, né? Para que eles também, quem sabe, depositem um voto de confiança no pré-candidato que está aqui, assim, respondendo, né? E assim, tivemos algumas perguntas para você, e a primeira delas é: por que o Marcão quis entrar na política? Explica para nós isso aí, Marcão.
como eu falei no início, eu gosto de ajudar. Na verdade, eu gosto de executar. Tanto é que os meus trabalhos que eu venho fazendo aí durante esses 4 anos, né, é de ajudar a população nas demandas da população, do que eles pedem. Então, eu, como cidadão, não só de hoje, né, mas como eu decidi entrar, porque eu acredito que lá dentro, né, o cidadão que está aqui fora hoje e o cidadão que está lá dentro, que alcança uma cadeira lá dentro, ele tem possibilidade de um respaldo maior para poder fazer mais, tem mais autonomia para fazer em prol da população. Perfeito. Então, e assim, Marcão, só pegando um gancho do que você disse, porque eu tenho visto o seu trabalho nas redes sociais e eu queria que você explicasse um pouquinho para nós sobre o que exatamente você faz, porque eu vejo lá que você vai até o local, você mostra a demanda a ser feita, você cobra e alguma delas você recebe êxito, outras não. Então, você tem toda a oportunidade para você explicar um pouquinho para nós esse trabalho que você já faz, mesmo não sendo oficialmente um vereador da cidade, e sim sendo um pré-candidato. Explica um pouquinho para o pessoal de casa como que funciona isso aí. Eu até recebo nas minhas redes alguém falando assim: Marcão, você faz mais do que um vereador. É isso, os vereadores trabalham, né? Eu também não posso ser atendido em tudo, porque os vereadores também têm as suas demandas, né? Então, é complicado. Mas em 2020, eu estava passando lá no frigorífico. Passei do lado do Shark, do Aguinaldo e do Marconi, e vi um terreno baldio, particular, fui descobrir depois, tinha uma vala. Aquilo me despertou, porque até na campanha, na cartilha de campanha do atual gestor, ele fala assim: teremos um médico na escola que vai fazer aquele trabalho de prevenção. E o que aconteceu? Aquilo me chamou a atenção. Eu falei, peraí, um médico na escola e faz a prevenção, aí eu chego aqui nessa vala aqui, a criança sai do colégio, vai brincar de bola aqui, a bola cai, ele vai lá no meio dessa vala, pega, vai adquirir doenças, fora outras coisas, né? Então aquilo me chamou a atenção, eu fiz um requerimento por conta própria. Fui lá, protocolei o requerimento, pedi para que aquele requerimento fosse atendido. Aí eu já fiz por conta da população. A partir desse requerimento, aquilo foi atendido com o tempo, apesar de ser um terreno privativo, eu não sei qual foi a notificação que o município fez, mas eu sei que teve uma participação do município lá. Então, eles fecharam aquilo lá na época, e a partir daquilo ali, a população viu na minha rede social, nas minhas redes, e começou a: Marcão, faz isso para mim, eu faço, manda foto, ou eu vou no local. Aí o que eu fiz? Eu tiro fotos, ou eles tiram, mandam para mim, eu revelo, faço o requerimento, faço as minhas justificativas no requerimento, dou entrada, e aquilo ali é um documento para o cidadão. Por isso que eu falo, quando eu jogo nas redes sociais, fazendo a propaganda daquele requerimento, eu peço o morador, quem me pediu, que ele guarde aquele documento, porque aquilo ali vai servir lá na frente nas eleições, porque em 2020, 2021, nós fizemos vários requerimentos. Então, ele tem um documento que fala assim: olha, nós pedimos e agora você está vindo aqui pedir um voto e nada fez por nós. Então, é um documento que ele tem que guardar. E se um morador precisar, eu tenho de várias ruas, está tudo guardado, arquivado comigo, eu mando para ele. Alguns atendidos? Eu fui atendido em muitos. Eu tenho um outro meio também que eu uso, que é direto pelo WhatsApp da secretaria. Uhum. Eu mando para ele a foto, peço a confirmação, eles confirmam para mim. Então, quando eles confirmam e eles atendem, atender não é o Marcão. Eu sempre falo assim, por exemplo, eu não vou atender o Marcão porque o Marcão hoje é um pré-candidato. Não é atender o Marcão, é a demanda, ponte, né? Eu sou apenas a ponte. É só a demanda da população. Então, se sou eu na gestão atual, eu atenderia o Marcão, porque o Marcão está apenas sendo um intermediário da população que está sofrendo com aquela rua que não está pavimentada, com a falta de iluminação pública, que eu tenho requerimentos para isso. Esgoto eu fui atendido rápido. Agora, assim, eu não posso deixar também de elogiar as meninas da secretaria que me atendem com muita rapidez e passa para o encarregado vai e executa. Perfeitamente. É muito bom, Marcão, você assim abranger um pouco mais esse assunto,
Porque, de fato, você falando em uma entrevista, né, aqui no podcast, você abre o leque, porque não é tão simples assim, é um mosaico de coisas, não é simplesmente você pegar e ir lá filmar e postou e acabou. Não, existe o requerimento, existe um protocolo, existe uma forma a ser feita para o pessoal de casa entender, porque hoje a gente tem uma ferramenta que é o celular. Mas às vezes a pessoa acha, só filmou e acabou. Inclusive, Douglas, o que eu falo para você, eu não estou sendo oportunista em época de campanha. Sim. Eu já venho fazendo esse trabalho Há um bom tempo, né? há um bom tempo. E um detalhe também é que eu sempre incentivei aos cidadãos a fazerem também o próprio requerimento. Não é só por questão eleitoral ou campanha, não, para quem vai usar, né? Mas é por questão mesmo de fazer pelo bairro. Sim. O próprio cidadão vai lá, ele como cidadão dos direitos dele, vai lá e protocola o requerimento. Eu já ensinei algumas pessoas a fazerem também. Até hoje são pré-candidatos. Falei, não, eu mando para você. Já mandei. E eu fui também um cara que inspirei, acho que alguns vereadores. Porque um dia eu estava na Câmara e eu vi um vereador. Agora eu estou tirando foto e documentando tudo. Eu falei, poxa, que bom. Seguiu o Marcão, né? É importante. É verdade. Marcão, vamos a uma pergunta que eu acho que de extrema importância, porque você está tanto de um lado quanto de outro. Então, eu acho que você pode responder isso aí com muito êxito. Sabemos que o comércio da nossa cidade não anda muito legal. A Prefeitura Municipal de Itaperuna tem estimulado o empresário da cidade de alguma forma? Antes disso, eu vou te falar um episódio que aconteceu na pandemia, rapidinho. A Câmara fez uma lei que passou, que foi o Dia do Evangélico. Uhum. Primeira semana de junho. E na primeira semana de junho, nessa época, caía nas vésperas do Dia dos Namorados. Foi a lei. Passou aquilo ali. Por quê? Na lei fala o seguinte, quem fez a lei na época foi o vereador Lalá, passou, aqueles que concordam, permaneçam como estão, passou ali batido, mas eu peguei a lei e fui ver. Ué, mas tem feriado nesse dia? E vai ser véspera, as vésperas do Dia dos Namorados? Espera aí, onde que as pessoas vão comprar os seus presentes? Se o comércio está precisando fomentar a receita, quem vive de comissão depende de um acréscimo a mais, então ele vai fechar naquele sábado. E outra coisa, o empregador vai ter uma despesa a mais nesse dia. O que eu fiz nesse dia? Pensando no comércio, fui lá, elaborei um requerimento, citei lei, citei a reforma também, que falou muito, a reforma protestante, que falava da dignidade do trabalhador, de fomentar o trabalho. Coloquei tudo na justificativa, dei entrada no presidente Sinei e fiquei trabalhando. Eles revogaram o feriado, beneficiando assim o comércio. Não tirando o dia do evangélico, que eu acho que é importante. Sim, sim. Mas não precisava de ser feriado. Quase que no mesmo dia. Senão, todos os segmentos teriam o direito de ter o feriado. Claro. O espírita, o bandista, o católico, então, peraí, é o meu dia. Nós temos. Então, não é para isso. Né? Não, perfeitamente. Então, voltando à pergunta, sim. Você acha que a prefeitura tem estimulado, Marcão? O que está acontecendo? Eu converso com alguns comerciantes. Eles reclamam muito, não só do atual cenário municipal, mas também como federal. Né? Nós saímos de uma pandemia, precisa, e trocamos de governo, né? Então muitos estão insatisfeitos com a atual decisões tomadas pelo governo e que está afetando o comércio. Então você escuta, não estou aqui falando, criticando ou mencionando o governo passado, o governo B. Só estou falando o que eu estou ouvindo, né? O que você está vivendo. O que eu estou vivendo. Então, isso repercute também no município. Tá? Então, o município tem que tomar algumas medidas. Né? Não estou lá dentro, o comércio, indústria e o secretário têm que tomar algumas medidas para fomentar mais, estimular mais aqui o comércio. Você quer ver uma coisa que nós perdemos aqui, que estimulava muito uma área do comércio, uma linha de comércio, que era a hotelaria, restaurantes, que era o futebol. Nós perdemos. Há muito tempo a gente sente falta disso. Por exemplo, na rede de hotelaria, que foi uma das que mais sofreu aí com a pandemia,
O que aconteceu? Por exemplo, o comércio também sofreu, mas de lá para cá voltou a melhorar, mas a gente precisa aqui de indústria, a gente precisa de fomentar esse lado, porque você traz coisas. Você tem um hospital, por exemplo, que nós temos um turismo da saúde. Isso fomenta muito aqui, essa região nossa aqui, do centro do hospital, ali são os restaurantes, as lojas, a faculdade de medicina fomenta aí quem trabalha com seus uniformes, com roupa, com comércio, o setor imobiliário, né? Então, fomenta muito. Já pensou se hoje não tivesse aqui as faculdades de medicina? Itapiruna estava sucumbindo, nós já perdemos algumas empresas. Então, a prefeitura, a gestão tem que estar atenta a isso, para tentar trazer algo para a cidade, para fomentar, mas até eventos, né? Para a cidade, que fomenta aqui os restaurantes, as lojas, porque as pessoas compram que vem aqui de fora. Entendeu? Perfeitamente. Marcão, é uma pergunta que eu evito de fazer aqui para não criar muita linha contrária, mas de fato foi o que fizeram para você também. Você é direita ou você é esquerda? Eu sou conservador, sou direita. Agora, tenho amigos da esquerda, respeito, tenho amigos da esquerda que votam em mim, porque conhecem. Assim, votaram em mim na eleição passada, porque conhecem o Marcão, mesmo sabendo que a gente tem divergências, mas a gente respeita. Democracia é isso, né? Não comungo com algumas pautas da esquerda, com várias, né? Então eu sou Deus e família. Então isso é fundamental e os valores da família hoje. Então eu sou da direita e conservador hoje, por tudo isso e pelos princípios bíblicos que eu tenho, né? Não questionando, que outros também têm os seus princípios bíblicos, mas são da esquerda, mas... Respeitando todos os lados. Respeitando, sim, com certeza. Marcão, quem você irá apoiar para pré-candidato a prefeito de Itaperuna? O amigo Nel. O pessoal fala que é sempre amigo Nel. Sempre amigo Nel, isso aí. Estou com ele apoiando a pré-candidatura dele desse ano. Ele tem 5 mandatos como vereador. Acho ele conhecedor dos trâmites da gestão pública. Vai amadurecer mais? Sim, todo mundo que entrar vai necessitar de amadurecer, porque vai estar no executivo. Ele hoje é atual vice-prefeito, então já entende mais ainda. Então, acreditando também de quem ele está recebendo apoio, que é hoje do deputado Jair, também, que já foi prefeito e também tem uma larga história aí como deputado estadual, a experiência que ele pode trazer e apoiar também o Nel como pré-candidato, se possível, vencer aí. Isso eu acho que vai ser muito bom. Até porque, eu conversando com o pré-candidato Nel, ele tem uma intenção muito boa de acertar a saúde para a população. Não devia estar falando isso aqui, mas é normal. É só, não sei se cabe isso. Não, mas Mas é o que a população quer. Eu acho que cabe muito, Marcão, porque, de fato, o que acontece na nossa cidade, a gente sempre... É o que eu sempre digo no programa aqui. Aqui a gente não tem lado. Se as pessoas pegarem todas as entrevistas que tem no YouTube lá, eu trouxe pessoas de direita, eu trouxe pessoas de esquerda, eu trouxe pessoas de centro. O estúdio aqui, o Papo de Político, podcast, programa, o que a gente zela por ele é a credibilidade. Sim. E se a gente zela pela credibilidade, a verdade tem que andar junta. Então, o que está acontecendo na nossa cidade não é segredo para ninguém. Sim. Entende? Agora, você quer ver uma coisa, Douglas? Eu sentei no particular com o pré-candidato Nel, ele é testemunha disso, eu falei com ele, Nel, a população quer ver algumas coisas no pré-candidato aqui em Itaperuna. Honestidade e fazer uma gestão honesta. E acertar a saúde. Eu falei, se você fizer isso, você pode contar com a reeleição. Porque a população quer gente honesta lá dentro. Saber onde vai o dinheiro, aonde não tem o desvio de finalidade. Porque, por exemplo, quando o Estado ou o governo federal manda a verba para a educação ou para a saúde, e se a saúde não tem aquele dinheiro, houve um desvio, é desvio de finalidade. Tem até um princípio que você pega um dinheiro da saúde,
ou da educação vem para a saúde, para você fazer determinado... Isso internamente, mas esse dinheiro que veio aqui é errado fazer, mas você teria que voltar. Às vezes não volta. Sai de um lado para o outro, não volta. Então, é um desvio de finalidade. Então, é importante essa honestidade na gestão pública, entendeu? Eu até postei, isso, se eu não me engano, tem 2 semanas atrás, se eu não me engano, ou se foi mês passado, de cabeça assim, eu não consigo me atentar para isso, de uma fala do Sinei Torresmo na Câmara, dizendo que veio verbas do governo federal para fazer uma construção de uma UBS e foi desviado para pagar RPA. Isso é uma coisa muito séria. E o Sinei Torresmo falou assim, ele destinando a fala dele para o Lalá. E falou assim, Lalá, o que você está falando aí é verdade. E eu vou trazer aqui toda a documentação necessária para isso. Agora, Douglas, a minha pergunta é, assim, até para população. População, eu participei de várias reuniões na Câmara. Senti falta da população, a não ser quando é uma classe que vai reivindicar e você lota a sessão. Mas é importante a população participar, mesmo que não participe, acione a internet para ter conhecimento disso e para conhecer os vereadores também, porque num caso desse, se houve um desvio, os vereadores estão ali para fiscalizarem e legislarem. Então, onde está a fiscalização disso? Entendeu? Então, fica a pergunta para a população também, é pensar um pouquinho, né? Exatamente. E também, assim, o que você disse há poucos aí, são coisas que é a realidade que Itapiruna vive. A ponto até mesmo de você pegar e, assim, em outras palavras, você não conseguir fazer quase que nada no hospital hoje por conta da falta de repasse. Aí chega, não, você não dá para fazer aqui. Tem que ir para Bom Jesus, para um lugar, né, que você não conhece, às vezes, ninguém, você não tem um lugar para você se apropriar lá, e até mesmo perdendo dentro da própria cidade um local que um dia foi referência estadual, a nível Brasil também, que é o Hospital São José do Avaí. Entende? Então, assim, são coisas que a gente fica a se perguntar. Nós tínhamos um tesouro na nossa mão e hoje a gente não tem mais, se perdeu, acabou. Entende? Mas ainda há tempo de recuperar. Sim. Entendeu? Nada está perdido. Eu sempre tenho esperança de recuperação nisso. Desde que as coisas são feitas da melhor forma, com honestidade, com responsabilidade, compromisso e também com caráter da pessoa, né, que tem que ter para fazer isso. Se veio para isso destinado determinada coisa, paga determinada coisa, não desvia, não dá outro rumo para aqueles valores, infelizmente. Marcão, vamos seguindo então, estamos chegando no último estágio aqui do nosso programa, que eu denominei, você que já foi jogador, bate-bola, jogo rápido. Então, isso aí vai se identificar muito. Fora da política, vamos esquecer um pouquinho da política agora. Um homem que te inspira, ou que te inspirou, não sei, um homem que te inspira fora da política. Eu tenho um que eu sempre me inspirei assim pelas atitudes deles. Armandão. Mora no Canadá. É um pastor, fora de sério. Sempre me deu conselho, sempre me orientou, desde quando eu morava em Curitiba. E até hoje a gente mantém um relacionamento assim, não com constância, mas é um conselheiro. Ele vai te ver, então você manda um abraço para ele. Aproveita a oportunidade e manda um abraço para ele. Ô, Armandão, um grande abraço para você no Canadá, Dinha e todos aí. Fica com Deus. Perfeitamente. Marcão, e agora, também fora da política, uma mulher que te inspira? A minha esposa, cara, olha, pessoa honesta, companheira, me apoia em tudo que eu faço, me exorta, né? Se eu tiver que fazendo uma coisa errada, ela é a primeira a falar, entendeu? Então, ela é uma pessoa grande profissional, uma grande profissional, tem de tudo ali da empresa e guerreira. Então, eu vejo muita gente aqui, por exemplo, recebendo aquela melhor do ano. Eu, se eu fosse dar, eu daria pelo que eu conheço. Eu não compraria aquele... Não, eu daria a ela pelo que eu conheço mesmo. É porque, às vezes, a pessoa vem e fala assim, você foi o melhor do ano. Mas qual é a pesquisa que teve para isso?
entendeu? Mas ela não, ela eu conheço. Conheço outras também, Sim. que são dignas de elogios. Mas eu estou citando ela porque... Perfeito. Então, para você não chegar, não tiver um puxão de orelha, manda um beijo para ela aí. Um beijão, Glaucia, te amo. Perfeitamente, é isso aí. Marcão, e agora, cara? Na política? Na política você pode citar um homem ou uma mulher e o quantitativo de pessoas que você quiser. Fica à vontade. Na política, uma pessoa que te inspira dentro da política. Dentro da política? Dentro da política agora. Um político que você bate o olho e fala assim, não, esse aqui eu posso depositar minha confiança. Que... Atualmente eu gostei muito do Bolsonaro, mas gosto muito do Tarcísio, pelo trabalho que ele vem fazendo, pela administração que ele está fazendo, pelo que ele fez, mediante uma pandemia, sem muito recurso, mas trabalhou e está mostrando o trabalho dele. Governador de São Paulo. Governador de São Paulo. Perfeitamente, Marcão. Na sua opinião, quem foi o melhor prefeito que Itaperuna já teve, na opinião do Marcão? Na minha opinião, você tem várias histórias. Eu até, no início, eu coloquei meu nome a pré-candidato, mas não foi à frente, recuei, né? Mas eu falei com os amigos meus que se eu fosse eleito a prefeito, eu ia conversar com todos. Eu ia conversar com Paulada, com Alfredão, com Jair, com o doutor Pérez, com o Vinícius. É claro que tem coisas que você retém e tem coisas que você exclui. Isso. E eu vi um pouquinho de cada um. Gostei muito, eu cheguei aqui, já peguei as eleições de 80, foi 88? Não lembro. Gostei muito do governo do Pérez, com muita autoridade. Você não pode perder a mão, você não pode perder o domínio, o controle. E o Pérez foi um dos prefeitos que eu vi que teve o domínio, né? Teve a rédea, como segurar e governar, né? Então eu gostei muito do governo do Dr. Pérez Oliveira. Perfeitamente. Marcão? Agora, se falando em obras vultuosas também, o Claudão, não posso deixar de mencionar no Claudão, que fez também várias obras para a cidade aqui, que mudou a cara da cidade, né? Pela história da cidade. Então... Eu também tiro o chapéu para ele, né? Se for o caso. Eu sempre digo que as obras mais visíveis foram as dele, né? Sim. Até porque também ele foi o primeiro, um dos primeiros, né? Então, assim, as obras mais visíveis foi do Claudão. Eu até tenho alguma crítica com relação às obras, porque quando você faz uma coisa antiga, bem antiga, né, lá atrás, talvez hoje você já tenha essa visão. Você faz hoje já pensando no futuro. Se você vai abrir uma rua, tem rua aí que ela é bem estreita. Então, hoje os carros são maiores. É igual prédio hoje. Você constrói o prédio hoje com garagens maiores, porque hoje você já tem uma RAM aí que tem 6 metros. Sim. Então, na época, se construiu a cidade que já está precisando de refazer. Um exemplo, lá perto de Nossa Senhora, aquele bairro, em 20 anos, cresceu assustadoramente, com aquelas casas vultuosas. Então, você tinha aquelas manilhas pequenas. Hoje já não tem mais a vazão, então vive um esgoto estourando, a pessoa até liga para mim, Marcão, pede para arrumar esse esgoto aqui, que é perto da mina. Então hoje já precisa de fazer essa infraestrutura que é embaixo da terra, né? Que quase ninguém vê, mas que você vai sentir isso com o tempo. É verdade. Então está precisando. Marcão, e vamos à última pergunta. Aonde que o Marcão do hotel quer chegar na política? Eu coloquei o meu nome à disposição como pré-candidato a vereador, né? Então, se eu estou como pré-candidato a vereador, a gente almeja chegar a uma cadeira na Câmara, né? Como pré-candidato a vereador. É o sonho, né? De toda pessoa que se coloca à disposição para ser pré-candidato. Mas nem todos. Porque tem gente que vem, porque a gente conhece, vem para ajudar o grupo. Isso faz parte também. Faz parte do jogo, né? Para ajudar na nominata. Não, eu vou para ajudar na nominata, mas não quero ser vereador e assim por diante. Mas o sonho hoje seria esse, né? De um pré-candidato a ser o vereador. E futuramente, como eu coloquei o meu nome a pré-candidato a prefeito, para fazer uma gestão séria, comprometida com a população, com honestidade, que eu penso que tem que ser feita, eu colocaria o meu nome à disposição mais uma vez. Né? Por que não? Tranquilamente. Agora, isso depende de grupo, de trabalho. Depende do futuro. Do futuro, isso aí. Coisa, né? O futuro só a Deus pertence. Só a Deus pertence. Então, está nas mãos de Deus. É verdade. Marcão,
Infelizmente, o nosso tempo já está se findando. Rapaz, passou muito rápido, né? Tô gostando disso aqui. Aí, ó. Tem jeito de ficar mais, não? Depois que vai passando, pegando o gostinho, né? A gente vai ficando mais tempo um pouco, né? Aí. Marcão, eu queria que você, por um minuto agora, deixasse assim as suas considerações finais, olhasse para a câmera ali e direcionasse a sua fala para as pessoas assim que estão em casa. Se quiser gastar mais de um minuto também, a gente está em tempo ainda, pode ficar muito bem à vontade. Vou falar como pré-candidato? Como pré-candidato, por enquanto. Eu, como pré-candidato, coloquei o meu nome mais uma vez à disposição da sociedade e galgando esse sonho, né, que é um sonho de todo pré-candidato, a chegar lá no topo. E tem o sonho de ver uma Itaperuna, como cidadão, a gente vê uma Itaperuna melhor para a gente morar, para viver, com a saúde atendendo, com a infraestrutura boa, com iluminação pública decente, e assim por diante, uma cidade inteligente. Então, é um sonho do cidadão Marcão, né, de ter isso, independente dele ser pré-candidato a vereador ou não. Então, fica aqui o meu abraço para todo itaperunense. Uma boa noite. É isso aí. Marcão, eu queria agradecer você, cara, por essa entrevista. Tá? Eu te desejo toda a sorte do mundo na sua jornada, na sua caminhada, né, como pré-campanha e logo depois, né, na sua campanha de fato, né, na sua candidatura. Que Deus possa, assim, te abençoar, que Deus possa cuidar de você também, Amém. Sustentar, porque nós sabemos muito bem que é uma caminhada difícil, é uma caminhada longa, é uma caminhada cansativa, que hoje conversar com gente, até mesmo lidar, se torna algo difícil, né? Mas que Deus possa assim, te sustentar, cuidar de você e te dar assim renovar suas forças, né? Digamos assim, cada vez mais. Mais uma vez, muito obrigado. Tá? Eu queria... Você quer falar mais alguma coisa? Só esqueceu de tomar o café. Só esqueceu do café. Mas depois a gente esquenta ali um pouquinho e bebe. Eu queria agradecer você que esteve comigo até agora nessa entrevista, né, com o pré-candidato Marcão do Hotel. Para mim é uma alegria muito grande você que ficou até agora. Obrigado pela sua audiência e nós garantimos mais uma vez e vamos manter que esse lugar seja um lugar para todos. Um grande abraço para você e lembrando que segunda-feira às 7h30 estaremos juntos mais uma vez. Um ótimo final de semana e um grande abraço. Tchau, tchau.